Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje especial, vamos falar de assuntos bem interessantes, principalmente os brasileiros que estão nos Estados Unidos, que terão a oportunidade em abril de ter uma palestra onde nós iremos falar sobre algo que o pessoal está todo mundo interessado, que é a tal da genética e como isso influencia a nossa vida. Mas eu não vou falar sozinho, não. Tem nossa amiga Simone. Tudo bem, Simone? Tudo ótimo, professor Peruso. Obrigada, né, pelo seu tempo, por estar aqui e por estar preparando as malas para estar aqui conosco no Conexão Brasil USA, que certamente será um sucesso. Com certeza. Mas na verdade hoje a minha situação é assim, ó. Você é a protagonista, tá bom? Eu sou o coadjuvante. Você pergunta e eu vou respondendo. Ok, estou compartilhando aqui na minha página agora e Estevão Santos já está aí dando boa noite. Boa noite, Estevam. Eu já A tem 5 Sueli. curtidas e um amei aqui. Isso, maravilha. Então, agora, como estamos de papéis trocados, não é? Mais uma vez, professor doutor Marcelo Peruso, muito obrigada mesmo por ter aceito o convite, não só da live, mas de participar do Conexão Brasil USA. Já quero deixar o convite para todo mundo, dia 20 e 21 de abril, aqui em Newark. Mais de 200 empresários reunidos e está vindo bastante gente do Brasil também, muitos estudantes, com grandes oportunidades de negócio e de conhecimento, né? Então, o professor Marcelo Peruso dispensa apresentações, acredito que tem algumas milhares aí, né, de alunos e seguidores, mas para os meus seguidores, aos meus alunos e todo o pessoal aqui dos Estados Unidos que vai, né, estar conosco lá no Conexão Brasil USA, eu queria apresentar um pouquinho quem é o professor Marcelo Peruso. A palestra do professor Marcelo Peruso será Despertando o seu talento extraordinário, genético e memético. Daqui a pouquinho ele vai explicar para a gente o que é isso. O professor Marcelo Peruso é PhD em Business, mestre em Engenharia, recordista de prêmios de uma única instituição, que é a FGV, uma das melhores universidades do Brasil. Ganhou mais de 9 vezes, né? Por 9 vezes consecutivas o prêmio de melhor professor. Certo, professor? É verdade. Tem um pouco de Primeiro. sorte nisso aí. Eu não eu acredito que não, mas tudo bem. Só com muito trabalho, tá tudo É certo. verdade. É fundador do primeiro maior laboratório de neuromarketing do sul do Brasil. Que bacana. Idealizador do primeiro programa de mestrado e doutorado de neuromarketing na América Latina. Idealizou o primeiro aplicativo de neuroeducação e diagnósticos emocionais do ser humano em todo o mundo, o WeJoy, que ele também vai falar do WeJoy para a gente daqui a pouquinho. Embaixador da NEMSBA, Neuromarketing Science and Business Association. Empreendedor em diversas áreas do Brasil e dos Estados Unidos. É uma referência em produtos digitais no Brasil. E Black Belt Eduz Hotmart Black. É um prêmio concedido para os produtores digitais com faturamento acima de R$1 milhão. Que bacana. Parabéns. E esse é o currículo, é o técnico, né? É o currículo acadêmico, mas para os meus alunos que me conhecem já sabem que eu sou uma chorona, né? Me emociono muito, então eu tenho que contar a minha experiência com o professor Marcelo Peruso. Eu tive o privilégio de estar em 2 palestras do professor. E eu me emocionei muito nas 2, porque além de todo esse currículo fantástico, ele é um ser humano fantástico, com uma conexão fantástica, verdadeira, cheia de amor com a família, que para mim é um grande valor e no final é o que importa, não é? Então, eu acredito que dentro do Conexão Brasil USA, pessoal, vocês vão ter muito conhecimento técnico, muita informação de valor, mas também vão ter a oportunidade de estar ao lado de um grande ser humano. E obrigada
mais uma vez por estar conosco, professor. Imagina, eu que agradeço. Então vamos lá, vamos começar falando de um tema que eu adoro, né, que eu sempre adoro para melhorar, não é? Hoje o Brasil está no topo entre os países que enfrentam problemas como a depressão, como a ansiedade. E eu gostaria de saber, professor, na sua visão, o que pode ser feito para reverter esse quadro que também é real aqui. Na verdade, eu acredito que é mais real ainda entre os brasileiros aqui, porque deixam as famílias para trás, não é? E vêm tentar a vida, o sonho americano aqui, conseguem sim trabalhar, ganhar dinheiro, mas a ansiedade e a depressão são muito grandes aqui e afeta muito a nossa comunidade. Então, não só aí no Brasil, mas aqui também, o que pode ser feito para reverter esse quadro? É engraçado, né? Porque quando a gente fala de ansiedade e depressão, nós estamos falando de quase dois irmãos aí, porque eles são totalmente conectados. Eu acho que eu vou falar primeiro da ansiedade. O problema da ansiedade é que a pessoa, infelizmente, ela não vive o presente, ela sempre está vivendo o futuro. Sim. E quando ela vive o futuro e não vive o presente, simplesmente ela não vive absolutamente nada. Porque ela não consegue efetivamente entender o privilégio, o prazer, os relacionamentos que ela tem no seu dia a dia. E sempre vive um futuro que ela pode ser incerto, pode ser incerto, mas essa ansiedade simplesmente ela vai destruindo ela. A ansiedade por si só gera expectativa, e cada vez expectativas maiores. Quando você no futuro, essa expectativa por se tornar tão grande, aquilo que você recebe vai ser talvez menor que aquilo que você esperava, porque a expectativa é monstruosa. Mas para outras pessoas o que você recebe é maravilhoso. Então tudo que você vai receber vai estar abaixo da expectativa. Então existe uma regra onde que você tem uma expectativa e o valor que você recebe. Se aquilo que você recebe de valor é menor que a expectativa que você tinha, principalmente pela sua ansiedade em esperar que alguma coisa acontecesse, tudo de valor que você recebe é menor que a expectativa, você frustra. Uma vez frustrado, duas vezes frustrados, complica. Quando você frustra várias vezes, o caminho é só um, é a depressão. Então a depressão, muitas vezes, o que é? Expectativas não realizadas. E essas expectativas não realizadas é um outro problema, porque você fica gerando ansiedade e expectativas que muitas vezes elas não são reais. E elas são criadas a partir do momento de um movimento que não é nem seu, às vezes, mas da própria sociedade, que cria um estilo de vida maravilhoso, cria que você tem que ter um carro sensacional, ou uma roupa sensacional, e que você, na verdade, nem precisava disso para ser feliz. Mas o mundo existe essa pressão. E esse mundo que eu chamo do mundo mimético. E as pessoas que se rendem para o mundo da sociedade, da cultura e do próprio mercado, ela sempre vai estar ansiosa, porque ela nunca vai conquistar tudo aquilo que ela quer. E quando você não chega nesse ponto, a ansiedade vira depressão. E o problema é que a depressão ela tem dois movimentos. Um que de fato são a própria depressão da pessoa com expectativas dela, e uma depressão que não tem lógica nenhuma de a pessoa ficar depressiva, porque ela tem uma expectativa que é decorrente de variáveis que ela não tem controle. E são variáveis que são de movimentos sociais. E aí, infelizmente, a pessoa só pode sair dessa situação se ela tiver consciência plena por que ela entrou nesse buraco. Enquanto ela não tiver consciência, ela não sai. E ela precisa disso de apoio. Por isso que tem os profissionais de psicologia, psiquiatria e os próprios profissionais de coaching, né, como você, Simone, que são profissionais de qualidade, que traz a consciência da pessoa, de entender por que ela tinha uma ansiedade, uma expectativa exacerbada, e ela não consegue conquistar essas vitórias, e essas derrotas consecutivas, infelizmente, levam à depressão. Porque estão sempre esperando a validação de fora, na verdade, não é? Então, vão se enrolando. E a pergunta seguinte é: o excesso de redes sociais é um fator de peso nessa história? Mas é exatamente o que eu te falei. Veja só, quando você fica lá no Stories, o que você está fazendo, né? Stories, você está vendo a vida dos outros.
Sim. Mas a vida dos outros é uma vida de mentira, porque na verdade aquilo que ela está colocando só é o melhor dela. Veja, todo mundo só tá pum, não é verdade? Eu só tô pum, você só tá pum, mas ninguém coloca stories e só tá pum, né? Mas todo mundo vai colocar stories que tá na festa, que tá comendo uma picanha, que tá feliz da vida, que tá dando risada. Então, assim, é um mundo que não existe, porque o nosso mundo não é só o lado da alegria. Nós precisamos viver o mundo também da tristeza. Faz parte, né? Eles trabalham a valência positiva e negativa, elas vivem juntas. O problema é que quando você vai vendo a vida dos outros, qual a tua ansiedade? Ah, eu quero ter esse carro, quero ter essa vida. Olha que casal maravilhoso, são sempre se dando muito bem, os filhos. Então essa não é a realidade. Só que você acredita que é. O que faz? Gera uma expectativa exacerbada que não corresponde com a realidade. E que você nunca vai chegar nela. Qual o caminho que vai? Expectativa alta, valor entregue baixo, depressão. Então, é gerenciar realmente esse excesso também de busca externa e também diminuir a expectativa seria o caminho mais assertivo para diminuir essa ansiedade, essa depressão. Sempre, sempre. Pode ter certeza que a maioria dos problemas de depressão é excesso de expectativa e que você não pode receber isso. Uma das principais funções hoje, minha como o criador de algoritmos, aplicativos e entender efetivamente as emoções humanas. Por exemplo, se eu faço um diagnóstico e eu percebo que a pessoa em relação a receitas mensais, ela está frustrada, o que eu faço como um coach? Vamos conversar com ela, vamos criar um roadmap, etc. Peraí, mas isso é um problema seu ou é um problema social? Aí, hoje, o aplicativo, o eJoy, que nós criamos, ele te dá o teu resultado individual, o resultado de milhares de pessoas ao mesmo tempo. E se você vê que 90% das pessoas estão com problemas frustradas ou insatisfeitas com receita mensal, isso não é um problema seu, isso é um problema social. E isso é uma variável incontrolável. Não adianta fazer roadmap, plano de ação, fazer porcaria nenhuma. Porque você não tem controle sobre esse movimento social. E quando você entende que o problema não é seu, por que você vai ficar depressivo? Porque é um problema social. Então, às vezes, você acaba gerando um problema, tentando solucionar, só que é uma variável incontrolável. Só que, se você não tem a ferramenta ideal para analisar isso, complica. Isso. Vamos aproveitar o gancho e falar um pouquinho mais aí do eJoy, principalmente qual a contribuição no mercado financeiro, né, para esse público que vamos ter aí, principalmente no Conexão Brasil-USA em abril. Como que o eJoy pode contribuir de uma maneira geral com esses empresários, estudantes, empreendedores que estarão conosco? Bom, primeiro de tudo, que quem for participar do nosso evento vai ganhar de graça uma análise DISC completa neurocientífica. Vai saber se é dominante, influente, estável, consciente, absolutamente de graça. Vai ganhar o Enneagrama completo. O Enneagrama, vai ganhar o BMC Life 360 5D, que é a evolução da Roda da Vida. Na Roda da Vida ela trabalha com 12 áreas, o BMC trabalha com 30 áreas. Também vai ganhar um diagnóstico bem legal. Como que está a tua inteligência emocional. E tem um diagnóstico que é bom, mas que você não vai querer revelar para ninguém o resultado, que é como está a tua vida sexual. Acho que tá bom pro pessoal, né? Tá excelente. Olha, nem eu sabia desse monte de presentes, então, olha, se eu não tivesse, né, ali na realização do evento, eu já queria ir. E eu aproveito a convidar vocês. Olha, são 200 lugares. Nós já temos mais disso, acredito que 80 e poucos inscritos e muita gente para confirmar e faltam 2 meses. Então, pessoal, se inscreva. Acelera, o link está aí, o pessoal está colocando aí a da equipe. E mandem perguntas para a gente, aproveita esse tempinho que eu estou aqui junto com o professor Marcelo Peruzzo, eu acredito que podemos aí responder as perguntas que o pessoal estiver mandando também. E aí, olha só para você ter ideia, 170 curtidas, 172 curtidas e 20 amei. Essa audiência tá boa, hein? Muito bom, a gente está aqui há pouco mais de 10 minutos e temos aí um tempinho, né? O nosso querido professor Wilson Nascimento está ali falando uau. O professor Wilson Nascimento estará conosco também, né? Vai estar ali nos ajudando como mestre de cerimônia e também
com a palestra Com o Poder do Ser Humano. Vai ser um prazer recebê-lo aqui, professor Wilson. Ele fez aniversário semana passada. Ele disse que ele falou 47 anos. Eu não sei se ele teve esse 47, ele acho que está enganando a gente aqui, mas tudo bem, né? Tá tudo certo. Simone, você tem ideia de quantas folhas a gente consegue imprimir para ter um relatório genético? Não. Está desfocado aqui, ó. Esse aqui é só 50%. Opa, olha aqui, ó. Tem um recado aqui, ó. Opa, Renilda Blinda, fui em seu curso no CAD. Ah, que legal, foi lá do pessoal da CredMiner, lá em São Paulo. Foi maravilhoso. 550 pessoas, e vocês já usaram o Enjoy lá. Vocês fizeram o DISC, vocês fizeram gamificação, também vai ter gamificação lá com a Simone. Vai ser forte. Quer ver uma coisa aqui, ó? Peraí. Beleza. Nossa. Então, isso tudo aqui é o meu DNA. Então, você veja aqui, ó. Se eu pegar qualquer um, deixa eu pegar aqui, esse aqui, cannabis. Olha aqui, ó, é sobre maconha. Aqui ele vai falar se eu tenho habilidade ou não genética para fumar maconha. Jesus do céu. Eu já peguei esse de primeira aqui, que coisa de louco. Deixa eu ver o que mais aqui. O RS 1801 1019. Esse é de farmacologia, mas não tem tanto problema. Mas tem coisa, sabe? Então, assim, uma das coisas mais fantásticas é que o pessoal vai aprender a fazer um exame laboratorial genético de $99 e ter acesso a toda a tua verdade, teu talento. E se aqui está meu talento, ninguém no mundo tem um igual esse. Ou seja, por que eu tenho que ficar colocando expectativas em querer ser o outro? Não, eu tenho que potencializar isso aqui, ó. E quando eu descubro quem eu sou, quando eu vou oferecer para o mercado o que eu faço, eu ofereço o melhor, porque ninguém vai ter condição de oferecer o que eu faço, porque o talento é meu. É isso que as pessoas têm que aprender. Parar de querer viver a vida dos outros e viver verdadeiramente a vida delas, porque cada um é extraordinário. Deixa eu guardar aqui de volta. Muito bem. Tem umas 1000 páginas aí, pelo menos, certamente, aqui, né? Tem 3.500. Uau! Uau! Fantástico. Professor Marcelo Peruzzi, vamos falar um pouquinho de neuroliderança, que é, né, principalmente para os meus amigos empresários que vivem aqui e que, assim como eu, vieram há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 15 anos atrás, e que talvez não tiveram a oportunidade, pelo excesso de trabalho, que é uma realidade meio maluca aqui nos Estados Unidos, de se informarem, se atualizarem, e vamos ter aí no Conexão Brasil-USA essa oportunidade de alavancar o conhecimento das pessoas. E o que eu gostaria é de começar do começo, né? Que você falasse um pouquinho aí de neurociência e neuroliderança, e se funciona e o porquê funciona. Deixa eu só puxar aqui as mensagens para cá um pouquinho, que daí o Wilson já tem pergunta ali, ó. O Wilson tá que tá, o Matias já também tá que tá. Que pergunta. Aí, ó, deixa eu arrumar aqui, ó. O Wilson fez perguntas sobre talento, depois o Matias também. Mas a sua pergunta sobre liderança é interessante. Primeira coisa, quando a gente analisa a liderança, tem o lado genético e mimético. Bom, genético, a gente tem um SNP chamado RS4950, que ele pode ter 3 variantes, como qualquer outro SNP. E esse, naturalmente, é o gene da liderança. Então, as pessoas que têm o RS4950, todo mundo tem esse SNP, eu tenho, você tem, todo mundo tem, mas ele tem as variantes. Quem tem a adenina, ele tem 80% de chance de ter um cargo de liderança, ou exercer liderança. Quem tem guanina, só tem 10% de chance de ser um líder. Então, primeiro de tudo, a liderança é um composto genético. E ainda bem, porque se todo mundo fosse líder, o mundo estava arrebentado, estava acabado, né? E se todo mundo fosse liderado, nós estava frito. Inclusive, essa semana eu estudei um pouquinho mais sobre os perfis DISC, porque eu pego vários livros e consegui achar num livro, por exemplo, que no mundo, 10% das pessoas são dominantes. Mas é certo, tem que ser, mas se todo mundo for dominando, já estava todo mundo matando um outro. Né? Não tem lógica.
Então, Sim. você tem a genética que determina o teu potencial de liderança. Mas o que vai transformar você em um líder é o meio. Então, o que acontece é que quando o brasileiro vai para os Estados Unidos, ele vai ficar insatisfeito. Ou seja, ele vai estar com um problema, ele tem que resolver. A pessoa, quando fica insatisfeita, ela se move a fazer alguma coisa. Então, a insatisfação é a dádiva humana. O ser humano ele só desenvolve, só vai para frente quando ele fica insatisfeito. Eu estou com fome, estou insatisfeito, eu vou comer, eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar, tenho que ter comida. Mas a pessoa que sempre ganha comida em casa, da mãe e do pai, a fome ela não é nenhuma insatisfação, porque ela sabe que ela vai matar a fome porque alguém vai dar comida para ela. Então o ser humano é impressionante, ele se desenvolveu dentro da sua própria história da evolução pela sua própria insatisfação. Então, isso que é bonito de ver. Muitas pessoas brasileiras que hoje fazem sucesso nos Estados Unidos, talvez biologicamente nem nasceram para ser líderes, mas a sua necessidade de sobrevivência em demonstrar que pode transformar uma vida simples, uma vida extraordinária, olha só que coisa. Então, ninguém é limitado a nada, tem seus potenciais. Mas quando você é estimulado pelo ambiente, aí a gente pode falar sobre efeito de epigenética também lá na palestra, aí vai longe. Mas Sim. você pode tudo. E fantástico isso aí. Eu quero reverenciar aqui, né, os brasileiros empreendedores. É fantástico a quantidade de. Aí eu estava conversando com o professor um pouquinho antes, né? Ali naquela região de Newark, Nova York, como é incrível a quantidade de comércio, não é? Tudo que você imaginar é um pequeno Brasil que está ali. E eu acredito que a maioria fez exatamente isso. Talvez não tivessem geneticamente a liderança, mas na raça, na cara e na coragem, se transformaram ali com as oportunidades dos Estados Unidos. E eu espero que o nosso encontro fortaleça ainda mais todos esses brasileiros empresários da região. Ah, não tenha dúvida. Vamos às Tem perguntas do muita, tem pessoal muita aí, coisa boa para antes de falar. continuar. Pois não? Vamos à pergunta aí do Wilson, do Matias, antes de eu continuar. Tendo isso aqui, ó. A minha pergunta é, olha a idade, ó, eu já tenho que pegar o óculos aqui para ficar vendo, ó. Por que as pessoas insistem em fazer algo que não consta no seu talento? É a maldita da inveja. Porque você vê que a pessoa tem o neurônio espelho ativa e fala assim, ó, eu quero ter igual. Aí eu pergunto, por que você tem igual? Aí o imbecil vai lá, fica 10 anos trabalhando, conquista aquilo que ele olhava para o outro, que era por inveja, aí quando ele tem, ele fala, não gostei. Aí viu, seu burro? Você fica lutando a vida inteira para ter um troço que você biologicamente não quer. Mas aí a sociedade te espreme, te força a ter uma coisa que quando você tem, você fala, não quero. Então qual é a lógica disso? Mas existe uma pressão social, como eu falei, a mídia, a família, os amigos. Existe uma pressão para a gente ter coisas que não são da nossa biologia e até ser, né? Por exemplo, eu sou introvertido. Se você me vê em uma festa, o Marcelo é quietinho. Eu sou, porque eu escuto mais do que falo. Eu aprendi que quem escuta mais do que fala, aprende mais. Quem fala demais não tem tempo para escutar. Mas daí quando você vai numa palestra, daí o cara fala assim, nossa, esse cara fala bem, tal. Ele pensa que eu sou extrovertido. Não, mas eu sou introvertido. E adoro ser introvertido. Então eu não gosto de ficar falando e apresentando. Numa palestra eu falo, é meu dom. Mas numa festa, eu só fico escutando. Eu não gosto de ser protagonista, fico na minha. Ô professor, fala mais. Mas eu não quero, eu estou bem assim. Tudo bem. Então, respeite-me, eu sou assim, eu não quero ficar falando. Eu já falei demais na palestra, fala vocês para aprender, hein? Infelizmente, a inveja ou a falta de firmeza, né, nessa própria personalidade, quem sou eu, o que eu quero, né, quais são as minhas habilidades, os meus talentos, como o Wilson estava falando aí, talvez isso aí é um campo muito amplo a ser estudado e trabalhado, e talvez, pessoal que está aí conosco, o primeiro passo, né, é esse autoconhecimento, essa certeza de quem você é, né? É a primeira pergunta, né, do ser humano, quem eu sou, né, o que eu estou fazendo aqui, e talvez as pessoas parem de fazer essas perguntas e vão só, como você mencionou, no neurônio espelho aí,
e buscando copiar o tempo todo e gerando todos esses problemas. Segue o bonde. E, na verdade, a análise DISC, é bom falar que ele tem como princípio o teu comportamento genético. Okay. Uma vez dominante, dominante a pessoa é. Então, quando vocês fizerem o DISC no nosso evento, ele determina um comportamento genético. Você não precisa fazer o exame. Você está respondendo mais de 100 perguntas ali com adjetivos e o sistema determina qual é o teu padrão principal. Agora, você imagina o seguinte, que interessante. Se eu sou dominante, e na verdade eu sou dominante e consciente. Agora, você imagina se minha mulher fosse dominante. Saía a faísca lá em casa. Então, é biológico. Você sempre vai buscar um outro lado que te complementa. Sim. A minha mulher é paciente e consciente. Então, é um casamento para durar anos. Agora, vai casar dominante e dominante, é porrada todo dia. Né? Aí você vai descobrindo tudo isso. Então é mágico, é sensacional. Conhecimento livra o ser humano. Sim. Ok, professor, eu tenho mais perguntas, mas o Matias também já deixou uma outra pergunta aí para você. Vamos lá. Existe um padrão genético em pessoas bem-sucedidas profissionalmente? Pois é, a primeira coisa, o que é ser bem-sucedido profissionalmente? Por exemplo, se eu tenho uma habilidade genética com números e eu fiz uma faculdade de contabilidade, eu vou passar fome, porque a tecnologia ela não respeita ninguém. Então hoje, tudo que um robô pode fazer e melhor que uma pessoa, ela vai fazer. E contabilidade é um segmento que deixou de existir. Não precisamos mais de contadores. Ciências contábeis é algo que, ser humano, doesn't matter. Por quê? Porque o robô faz melhor. Então, geneticamente, em 2019, ter habilidades genéticas para fazer análises contábeis, não adianta nada. Então, entenda, o sucesso é usar o teu talento conforme existe a demanda de mercado. Mas há 100 anos atrás, as pessoas iam usar o Marcelo para algum outro tipo de coisa. Não talvez para palestra, mas para, sei lá, para ser criativo. Eu sou criativo, eu gosto de ter bastante ideia. Na história da humanidade, sempre a criatividade foi importante. Aquela pessoa que tem o talento que usava matemática para contabilidade, esquece contabilidade. Vai usar matemática para fazer algoritmo científico e computacional. Então, é assim, o mundo é uma eterna evolução. Mas você tem seus talentos e que vai sempre se adaptando a essa evolução. E quem respeita seus talentos não tem medo do futuro, porque sempre o mundo no futuro vai precisar de você de alguma forma. Ok. Então, voltando à minha pergunta aí sobre neuroliderança, para que os meus amigos aqui de Newark, Filadélfia, Boston, Nova York, todo mundo que vai estar lá conosco nesse evento, que eles já saibam de antemão um pouquinho sobre neuroliderança. Então, a neuroliderança, como eu falei para você, ele tem dois movimentos, o movimento mimético e o movimento genético. Mas isso é importante entender que você pode, através de muito esforço, não é simples, tem muita gente que acha que é fácil, não é, você mudar o teu comportamento. Em resumo, imagina que o teu DNA está aqui. Ele manda informações. O que ele faz? Esse DNA que ele fica no núcleo de uma célula, das trilhões que nós temos, ele vai mandar uma informação que se chama RNA. Aí ele vai lá no ribossomo, produz uma proteína e essa proteína vai gerar o nosso comportamento e nossas características físicas. Vai fazer nascer pelo, vai ficar o careca, vai ser mais líder, menos líder. Mas quando o ambiente nos impacta de forma muito forte e repetida, ele pode, mas não é garantido, ter o efeito da epigenética. Onde que o meio que determina qual é o tipo de proteína que vai ser produzido ou metila aquele gene ao ponto de você não ter mais aquela proteína que estimulava ser líder ou ser liderado. Por isso que quem nasce para ser liderado, ele vai para os Estados Unidos, passa dificuldade, passa fome, trabalha, fica lá 10 mil horas, 11 mil horas no sofrimento, chega um momento que ele se torna líder pelo meio. Sim. E se essa mudança de cromatina, que é a própria metilação, ocorrer no saco escrotal do homem ou no útero da mulher, no ovário da mulher, desculpe,
e ele tiver um filho depois dessa mudança, o filho já vai herdar essa metilação, esse efeito epigenético, e era para nascer, talvez, liderado, esse filho do americano brasileiro que lutou tanto, já nasce com o gene da liderança, graças ao esforço dos pais. Sensacional, sensacional. Então, assim, é possível realmente aprender, não é? Porque as pessoas ficam um pouquinho receiosas, né? Nossa, vai falar de neurociência, de neuroliderança, como que eu vou absorver isso? Né? Essas foram as perguntas, as questões. Ai, Simone, eu vou lá, mas eu vou entender alguma coisa, não é? A gente falava antes aqui, porque talvez muita gente aqui, muitos empresários estão há muito tempo sem buscar essa informação. Então, o que eu quero realmente esclarecer para eles que sim, é possível, né? Tá aprendendo essas coisas, essas mudanças e que lá dentro, né, nós estaremos aí quase 2 horas pertinho lá, ouvindo o professor Marcelo Peruzzo. Vai ter muita coisa boa para que os empresários possam crescer um pouquinho mais e aprender, talvez, que a grande dificuldade que eu recebo aqui no Instituto, né, dos comerciantes, de modo geral, dos empresários, é a gestão de pessoas. Né? Então, como realmente eles vão estar trazendo ali, vão estar recebendo dentro do Conexão, através da sua palestra, essas ferramentas para melhorarem essa gestão e os seus relacionamentos em suas empresas. Não, fica tranquilo. O Simone, o Peruzzo, ele fala simples, ele fala bem jacu. Pode ir lá tranquilo, que eu não vou falar chique, vou falar termo técnico, mas vou explicar também de forma bem tranquila aí, porque a gente aprendeu uma coisa no Paraná, é o seguinte: quando chega alguém numa concessionária Mercedes, de chinelo, de calção e de camisa aberta até as barrigas, esse vai comprar o BMW ou o Mercedes à vista. Muito bem. Aqui no Paraná, quando o cara chega de terno e gravata e começa cheio de graça, é aquele que nem o financiamento vai aprovar. Ok. O professor Wilson está aí com mais perguntas. Eu estou adorando isso, professor. Muito obrigada por contribuir aí com a nossa live. Qual será o futuro das empresas que vendem processos de cura sem base científica alguma? Depois da nossa palestra, o único futuro deles é abrir uma igreja. Porque aí, meu amigo, vocês estão fritos comigo. Sim. Professor Wilson Nascimento, tá tudo certo. É que ele mexe, ele sabe que eu sou nervoso, vai. Ele sabe. Vai. Mas maravilha, olha, eu quero deixar mais uma vez aqui o convite para vocês. O pessoal deixou o link www.conexãobrasilusa.com. Mais de 200 empresários ali reunidos. E agradecer, né? Estou vendo aí a Aline Pires, a Simone Silva, a Suelen e todo o pessoal que já comprou, que já vai estar lá no Conexão. Então venham, tragam aí os seus amigos, os empresários aqui dos Estados Unidos. Gente, vocês não têm noção, né? Mais de 10 palestrantes, 20 horas de treinamento, muito conhecimento, muita ferramenta. Um pouquinho aí que o professor falou conosco sobre ferramentas como o DISC e outras ferramentas que ele irá trazer, vai te proporcionar um crescimento realmente muito grande depois desses 2 dias. Então, o meu convite é permita-se, né? Permita-se estar conosco nesses 2 dias. E acredito que tem mais pergunta aí, professor. Vamos ver aqui, ó. Carlos Costa. O empreendedor é fruto da genética ou precisa de formação? Olha, empreendedorismo, eu vou dizer que, da mesma forma que liderança, ele tem 2 movimentos. Ele tem um movimento genético e ele tem um movimento memético, que é o social-cultural. Por exemplo, meu pai sempre foi empreendedor, então eu sempre vi o movimento de empreendedorismo. O que é o empreendedor do meu pai? Gente, eu não sabia se ia ter dinheiro no final do mês. Meu pai nunca soube o que é ter um salário. Sim. Mas só que eu aprendi isso de tal forma, eu fui contaminado de tal forma que eu nem sei se eu nasci geneticamente para ser empreendedor. Só sei que desde que eu nasci, e até hoje com 47 anos, eu não sei o quanto eu vou ganhar no final do mês. Porque eu sou empreendedor, eu trabalho. Né? Então, assim, agora, se você me colocar numa mesa e me der um salário, eu morro. Me dá dor de barriga. Eu fico desesperado.
Eu quero ir embora daqui, eu não aguento. E eu trabalhei com carteira assinada dos 27 aos 31 anos de idade, porque eu precisava aprender esse mundo. Como que eu vou falar de um ambiente empresarial se eu não viver? Eu sofri para aguentar, mas foi importante. Então, fica tranquilo. O empreendedorismo ele tem também os dois lados, mas eu não vou também ter que contar, vai lá na palestra que eu vou ter que contar qual que é o gênio que faz isso. Sim, sim. É isso aí. Professor, né, nós já estamos aqui juntos há mais de meia hora. Eu quero agradecer imenso a participação, não só nessa live, nossa primeira live. Essa semana que vem, nós teremos mais 3 lives com diferentes palestrantes do Conexão Brasil USA. Quero convidar todo esse pessoal que está aí nos seguindo para estar conosco e conhecer um pouquinho de cada palestrante. E o restante é como o professor disse, vem para o Conexão, porque lá dentro, sim, vocês vão entender com mais clareza tudo isso aí, com mais profundidade, tudo isso que o professor está trazendo para a gente nessa live. Muito obrigada. 266 curtidas e 37 amei, no mínimo, na minha estatística, foi mais de 2.500 pessoas que assistiu essa live, só para ter conhecimento, senhorita. Fantástico, olha, e eu espero que vocês tenham ficado aí com água na boca, né, com esse gostinho de quero mais, porque, gente, é fantástico. Eu me apaixonei, não é, pelo conteúdo. Quando eu vi as primeiras palestras do professor, eu achava que eu era inteligente, eu saí da palestra e falei assim, eu sei que nada sei, então vamos estudar, vamos aprender, vamos crescer. E isso aqui é o gostoso, não é? Isso que é o que faz a vida valer a pena. É você saber que não sabe, mas que sim é possível aprender, ter essa humildade de buscar conhecimento, de aprender com quem tem competência para te ensinar. Eu acho que a pergunta, né, o cutuque lá do professor Wilson Nascimento, nós sabemos que vem muito com isso, não é, professor? É realmente busquem aprender sempre, participem dos eventos, mas com quem realmente tem estudo, ciência e competência para estar ensinando. Isso é muito importante. Esse carnaval foram 3 livros e 2 revistas que foram muito importantes aí para mim. Mas é isso, a gente é apaixonado por estudo, né? O meu vício é estudar. Show. Vou fazer o quê, né? E vocês vão realmente ter a oportunidade de aprender muito. A Karina está perguntando aí se terá reprise da live. A live vai estar nas nossas páginas, sim. Vai poder estar assistindo tudinho aí. Karina, Simone, e espero vocês, professor, mais uma vez. Olha, fantástico. Foi muito bom. E dia 17, eu acredito que você já está chegando aqui para a gente estar fazendo mais live aqui ao vivo, em Nova York, em Newark. E muito obrigada. Nós esperamos você aqui. E esperamos todos vocês no Conexão Brasil USA. Maravilha. Obrigado, Simone, pela oportunidade. Um abraço para todos vocês. Uma excelente noite. E espero vocês nesse evento mais do que especial, porque eu tenho certeza que conhecimento diferenciado, não só do Peruso, mas dos outros palestrantes que são fantásticos, olha, você vai ser transformado. Tá bem melhor. Transformado está bem melhor. Muito bom, um abraço. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu que agradeço, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.